falar um pouquinho, né, de tamanho amostral, mas antes eu tenho que falar algumas outras coisas sobre estatística, tá? Falei estatística na engenharia, mas não necessariamente na engenharia, né? De uma forma geral aí, ah, estatística, ok? Isso. Bom, informação não é conhecimento, mas não existe conhecimento sem informação. Foi uma frase dita pelo Pedro Luiz do Nascimento Silva, que ele foi durante bons anos presidente do IBGE e hoje ainda atua no IBGE, é uma pessoa que tem palestras maravilhosas e fala frases muito sábias. Essa daí é uma delas, né? A gente sabe, né, que informação, ela não é o conhecimento, mas sem ela a gente não consegue produzir conhecimento. E é mais ou menos isso, né? Ou é exatamente isso que acontece com a estatística, tá? A gente pode ter um monte de dados, a gente pode ter dados, mas se a gente não souber extrair dessas informações o conhecimento, a gente não chega ao conhecimento, ok? Bom, então, dados. Os dados, eles são provenientes de várias formas, tá? Então, como que a gente consegue dados? Uma coisa que a gente conhece há muito tempo são os censos, né? Isso aí eu falo da gente como ser humano, né? Então, aí talvez as primeiras notícias sobre estatística que vocês tiveram aí foram sobre o censo, né? Que tem era para ser de 4 em 4 anos, né? Os censos nem sempre eles estão acontecendo nesse período por conta de verbas, mas vários censos existem e eles trazem dados. Os dados do censo são dados diferentes dos dados de uma pesquisa, né, amostral. Então, a gente sim pode coletar esses dados de forma aleatória ou não, existem várias formas de a gente coletar dados, mas de forma geral, como pesquisas amostrais. A gente tem, hoje em dia, cada vez mais, apesar de o Brasil não ser um expert nisso, né, de ter registros administrativos. O brasileiro não é muito bom de guardar dados, tá? Internacionalmente, aí a gente tem vários países que são muito bons de coletar dados, de armazenar esses dados e de trabalhar esses dados. No Brasil, a gente não tem muito essa cultura, apesar de a gente adorar uma burocracia, adorar e guardar um documento, mas os registros administrativos, hoje em dia, são muito mais comuns, tá? E são registros, por exemplo, a nossa universidade, ela tem registros administrativos desde a sua fundação, provavelmente, ok? São dados. Hoje está muito na moda falar em dados orgânicos, né? Os dados que eles surgem do jeito que eles surgem. Eles, às vezes, podem até ser confundidos com registros administrativos, né? Porque também são, de alguma forma, orgânicos, né? Mas nem sempre. Os dados orgânicos é como eles estão por aí, você simplesmente os capta, tá? E com essa facilidade de a gente ter o armazenamento de dados, então, em geral, a gente tem uma facilidade hoje em dia de coletar esses dados organicamente, vamos dizer assim. E os famosos Big Data, que muitas vezes são dados orgânicos ou são dados de registros administrativos, nem sempre eles são de pesquisas amostrais, ok? A estatística o que ela faz? Primeiro de tudo, ela planeja a amostra de dados, tá? Então, esses dados, vindo ou não de uma amostra, por exemplo, o censo não é bem uma amostra, tá? Os outros a gente pode até considerar uma amostra, tá? Com cautela aí para os registros administrativos principalmente.
A estatística, ela primeiramente, ela planeja essa amostra, tá? Então, muita gente acha que a estatística começa depois que os dados foram coletados, mas não, a estatística começa antes, tá? Antes da coleta dos dados. Por quê? Porque a amostra é algo muito importante para a estatística, a gente vai ver aqui, certo? Depois de planejar a amostra de dados, a gente vai extrair o conhecimento útil desses dados, porque os dados estão lá, mas eles não falam, você que tem que extrair o conhecimento que eles têm, e claro, né, que o conhecimento desses dados vai ser extraído de acordo com o planejamento que foi feito para a coleta dessa amostra. Se você não fez um planejamento adequado, às vezes o conhecimento que você quer obter, a resposta à pergunta que você quer obter, não vai acontecer, não vai surgir, ok? E a estatística, ela apoia a tomada de decisões, tá? A gente não decide nada, tá? O estatístico não decide nada. Quem decide é quem propõe a pesquisa, quem contrata a pesquisa, certo? Mas a gente apoia com evidências. E aí, quem toma decisões de fato são os contratantes, os proponentes do projeto, ok? Bom, então como que a gente tem a estatística? Primeiro a gente tem um problema real. Se a gente não tem um problema, a gente não consegue sair para o próximo passo, que é a coleta de dados. Por quê? Porque essa depende do problema real. Como que vai coletar os dados tá diretamente ligado ao problema, certo? Então a gente, depois de estabelecido o problema, coleta os dados. Depois que coletou esses dados, formula as perguntas, como que a gente vai responder àquele problema, tá? Quais são as perguntas, para a gente saber como que a gente vai responder isso com estatística, certo? O próximo passo é explorar, resumir e analisar os dados. Então, a primeira etapa desse processo é a gente explorar visualmente, descritivamente, esse conjunto de dados. Muitas vezes a gente precisa manipular, criar colunas, criar variáveis ou não, reduzir variáveis, criar medidas, que são as medidas de resumo do conjunto de dados, certo? E aí sim analisar os dados, ok? Então, a etapa descritiva é uma etapa bastante importante todo esse processo, ok? Essa etapa ela também pode vir depois, né, da análise dos dados para confirmar, às vezes, um ajuste, para confirmar se está tudo coerente, certo? E tudo isso a gente faz para tentar responder perguntas, ok? Bom, quando a gente responde perguntas, às vezes surgem novos problemas. Então, aí a gente parte novamente para o início e ter um novo problema, tá? Isso daí acontece, a gente facilmente pode pensar em exemplos das áreas biológicas, médicas. Por quê? Porque você tem mais facilidade de imaginar, né? Você curou algo e aí depois você tem agora uma outra pergunta para uma consequência desse tratamento, um efeito colateral, ou, sei lá, os próximos passos, então você volta a um problema real. Quando você volta nessa etapa, nem sempre você precisa coletar novos dados. Então, depende aí, tá, de como são essas perguntas para, né, estabelecer aí um problema real e às vezes os próprios dados que você tem reanalisando ou analisando de outra perspectiva, a gente consegue extrair essas respostas. Mas claro que aí vai passar novamente por todo esse processo, tá? Bom, problemas, né? Exemplos de problemas que a gente tem na prática, né? E aí eu tô pensando mais nos
problemas mais comuns, né? De forma bem geral, não peguei nada específico, são só exemplos. A metodologia desenvolvida atinge o objetivo? Então, muita gente aqui desenvolve métodos, técnicas, né, novas e quer saber se atinge o objetivo, se supera uma metodologia já existente, se às vezes ela não existe, mas se ela atinge o objetivo a que ela se propõe, certo? Então, você tem que testar isso e, normalmente, a gente testa isso estatisticamente. Os materiais são equivalentes, então, às vezes, você tem um material muito mais barato ou ecologicamente correto e você quer substituir um material já existente no mercado e você quer saber, mas esse material precisa ter uma certa resistência, ou ele precisa ser impermeável, ou ele precisa ter certa característica, e esse seu novo material atinge isso, ele equivale a esse, tá? Claro que a gente tem aí o grande exemplo dos medicamentos genéricos, né? Quando eles são equivalentes, então você tem um medicamento genérico, ele é equivalente a um outro pelo princípio ativo. Então, você também faz essa pergunta, esse medicamento é equivalente a este? Então, você quer substituir aquele outro medicamento, em algumas vezes pelo menos, certo? A nova técnica é superior, o que você criou aí, essa técnica, ela é melhor que a outra, às vezes ela é melhor, às vezes ela é melhor e por ser uma técnica mais simples e você fala, não, mas eu quero um resultado superior. Então, vamos analisar estatisticamente se ela supera. Por exemplo, podemos pensar no tratamento aí também, certo? Se ela é superior, se você tem um material de resistência, se ele é mais resistente, um material que isola termicamente o ambiente, e ele é superior se ele tem o poder de isolar melhor aquele ambiente, certo? Os usuários estão satisfeitos com o novo sistema? Se implantou um sistema e tudo que é novo, a gente precisa perguntar, funciona? Tá bom assim? O que está falho aí, tá? Então, os usuários estão satisfeitos? É uma pesquisa de opinião isso daí, certo? Não é a respeito dos bugs do sistema ou dos problemas que o sistema pode ter. Então, a gente tem vários tipos de problemas. E vocês, aqui eu não sei o público, a gente não consegue, né? O ruim do modo online é que a gente não consegue olhar e interagir com vocês. Eu não sei vocês aí, se vocês são estatísticos, podem ser, né? Alguns de vocês, pelo menos. Mas muitos aí que não fizeram faculdade de estatística, né? Ou ciência de dados, devem já ter visto isso daqui que eu vou falar. Então, o que a gente aprende em estatística para não estatísticos? A gente tem introdução à teoria das probabilidades, todo mundo tem uma base de probabilidade. Quem vai estudar estatística precisa de uma base mínima de probabilidade. Por quê? Porque ela é a base da estatística, né? Então, a gente precisa da base de probabilidades, porque ela constrói a estatística, ela é feita em cima dessa base da probabilidade. Qualquer estatística, tá, pessoal? Então, você não precisa ser de uma linha ou ser de outra, você vai ter essa base aí em comum. Vocês aprendem, em geral, análise descritiva, alguma análise descritiva, às vezes um pouco mais profunda ou não, e uma introdução à inferência, tá? Então, eu acredito que a grande maioria do público de hoje aqui tem, ou teve, na verdade, esses tópicos de alguma forma. Alguns, né, tiveram de uma forma condensada em apenas uma disciplina, mas outros tiveram mais distribuído em 2 disciplinas, tá? O comum é no máximo 2 vocês terem aí, tá? Mas mais normal ainda tem uma disciplina. Mas esses 3 tópicos estão presentes. Claro que sempre é necessário uma base matemática. Então, daí, quando a gente vai para cursos que não são de ciências exatas,
o negócio pode ficar muito complicado. Por quê? Porque teoria das probabilidades depende de uma base de matemática, não tem como escapar. E, dependendo da base da matemática que o público sabe, então, o conhecimento de introdução à teoria das probabilidades pode ser mais restrito, certo? Então, às vezes é limitado esse conhecimento, tá? Então, imagina lá no ensino médio, que a grande maioria também, acredito eu, que teve uma base de teoria das probabilidades, tá? Então, viu alguma coisa de probabilidade, certo? Mas a base matemática que vocês tinham era uma. Hoje, vocês das ciências exatas têm uma outra base matemática. Então, aí a gente já pode dar um passo além para essa introdução à teoria das probabilidades, ok? E qual que é o objetivo da estatística para não estatísticos? É conhecer a base da estatística, é aprender a importância e a interpretação da visualização de dados. Então, com a visualização de dados, a gente esclarece, às vezes, muitas questões que a gente tem do problema, certo? Então, essa parte deveria ser bem destacada, porque é uma coisa que vocês conseguem fazer online, às vezes, né, um gráfico online, às vezes você pode usar o R, quem tem pacotes no R que facilitam isso, a comunicação da interface com o usuário. Vocês podem utilizar, claro, o Excel ou então, né, os open source de Excel, LibreOffice ou outros assim, Google Sheets, para fazer essa análise visual, que ela é bem rica, às vezes, certo? Aí depende do conjunto de dados. Outra coisa é aprender conceitos, linguagem, interpretação da estatística. Por exemplo, uma coisa que às vezes é ignorada, por ser muito simples, é aprender tipos de variáveis. E, por que eu tenho que saber os tipos de variáveis? Isso é extremamente importante. E é uma pergunta que às vezes a gente tenta fazer com os proponentes de projetos que aparecem aqui, através do núcleo de estatística aplicada aqui na USP, é exatamente isso: que tipos de dados você tem? E ninguém me responde assim, são variáveis contínuas, são dados binários, são qualitativas, alguma coisa desse tipo, tá? Então, às vezes eu peço as 2 primeiras ou 3 primeiras linhas da planilha para que eu possa eu mesma tentar identificar isso, porque às vezes não ficou claro através da descrição do problema, certo? E é uma coisa que é fundamental para a gente. Por quê? Porque eu não tenho o mesmo modelo para tratar um dado qualitativo e um dado quantitativo contínuo, por exemplo. Claro que a gente tem que abordar aquilo de forma diferente, sei? Então, eu preciso saber que tipos de variáveis são tratadas ou foram coletados. Gostaria eu de ter, né, já determinado esse planejamento, mas são raros esses exemplos na prática, infelizmente. Bom, aí a gente quer também realizar inferência. E essa é uma parte que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, por quê? Porque a visualização de dados eu acho que é mais tranquila, né? Os conceitos, a linguagem, a interpretação, o que é um parâmetro, o que é um intervalo de confiança, mesmo que é um teste de hipóteses, né? Agora, quando você tem que fazer mesmo aquele processo, aí a gente tem que tomar cuidado, porque é justamente isso que eu falei para vocês. Se eu tenho um dado binário, provavelmente eu não vou modelar da mesma forma que uma medida contínua, ok? Então, tem que ter essa noção quando vai realizar inferência. E aí tá, inferência. O que a gente vê em inferência em cursos para não estatístico? Estimação de parâmetros, média e variância, né, de distribuição normal, proporção. Aí proporção pode ser de modelos binomial, geométrico,
binomial negativo, certo? Regressão linear simples, alguns vêm ou outros não, tá? Então aí depende um pouco do curso. Teste de hipóteses, média variância população com distribuição normal, uma ou duas populações, proporção, teste de hipótese para proporção, média variância de uma população qualquer aí, não, qualquer distribuição, então sem ser normal, a gente vê isso aí também. Muitos veem teste de aderência, não são todos, teste de independência também não todos, e a estimação dos parâmetros da regressão, a estimação não, os testes de hipóteses dos parâmetros da regressão linear simples, né, são 2 parâmetros, o intercepto e o coeficiente angular. Sim, a gente vê teste de hipótese para esses parâmetros em geral. E, para a gente entender aí o que eu vou falar de testes de hipótese, vamos recordar um pouquinho, tá? Então, acredito que isso daqui possa já ser sabido por muitos de vocês. A gente tem em um teste de hipóteses as hipóteses estatísticas, certo? Então, a gente tem a hipótese H0 e a hipótese alternativa, que às vezes ela é chamada de HA ou H1, tanto faz, tá? Vou falar primeiro da H1, ou HA. Ela representa a questão ser respondida. Então, se seu medicamento, se você quer testar se seu medicamento é superior ou sua técnica é superior, você coloca nessa hipótese, a técnica é superior. E H0, aquela alternativa que anula ou se opõe, ou é aquele status quo em relação a H0, em relação a H1, certo? Em relação a HA, eu coloquei a hipótese alternativa. Então, por exemplo, até que prove-se o contrário, a sua técnica não é superior ao que já existe. Seu material não é mais resistente, seu material não tem um melhor controle térmico, etc. Ok? Então, até que prove-se o contrário, é aquilo. Então, esse é HA, H0, desculpa. E HA é aquilo que você quer provar, tá? A gente, então, tem uma regra de decisão. Nossa regra de decisão para testar hipótese, ela não precisava ser estatística. Você poderia criar uma regra de decisão aí, lançar uma moeda, sei lá, olha, se cair cara eu aceito, se cair coroa eu rejeito, sei lá, certo? Mas então, de alguma forma, você tem que criar uma regra de decisão para rejeitar H0 ou não rejeitar H0. E claro que a gente quer criar uma regra de decisão baseada na estatística, porque a regra de decisão que a gente se baseia na estatística, a gente controla a probabilidade de erro tipo 1, certo? Então, essa é uma regra de decisão que a gente utiliza na estatística, a gente constrói uma regra de decisão baseada, claro, nas hipóteses, nos dados, né, nas informações desses dados, e a gente rejeita ou não essa hipótese. Aí, por que você fala assim? Por que você está falando em rejeitar e não rejeitar? Por que eu não posso falar em rejeitar e em aceitar? Eu, particularmente, eu não gosto de falar rejeitar ou aceitar H0, porque são coisas diferentes. E a estatística, se você olhar a fundo, ela não permite que a gente fale aceite no sentido de aceitar mesmo. É no sentido de não rejeitar, tá? Então, um exemplo aqui bastante comum. O réu é inocente. Isso aí é o status quo. Até que prove-se o contrário, ele é inocente. E o réu é culpado, certo? Você tem que ter uma regra de decisão baseada em provas, em evidências, num júri, ok? Para rejeitar ou não rejeitar essa hipótese. Ou seja, rejeitar que ele é inocente recai no HA, na HA, que é o réu é culpado. Ou não rejeitar, eu não rejeito que ele é inocente. É a mesma coisa que eu aceito? Eu aceito que ele é inocente. Não é. Por que não é?
Porque às vezes você não tem prova suficiente para condená-lo. Você não teve evidência. Ele pode não ser inocente. Pode ser, claro, pode ser que ele seja, mas pode ser que ele não seja, tá? É a mesma coisa alguém falar assim, quer casar comigo, e você fala, eu não rejeito. Não é a mesma coisa de falar aceito, certo? Então, são coisas diferentes. E na estatística, a gente não rejeitar H0 não significa que a gente aceita. E por que eu estou falando isso? Falo assim, nossa, mas por que você está falando isso aqui? O que tem a ver? Porque muitas vezes vocês ficam entristecidos quando o teste dá não rejeito H0. Não rejeito H0 não significa que seu método não é legal. Não significa que você não tem aí uma técnica superior, um isolante térmico melhor. Não é isso. Significa que você não tem evidências para aquilo. Por quê? Uma das coisas pode ser a sua amostra, tá? Pode ser que ela não conseguiu te dar a evidência suficiente para aquilo. Mas não necessariamente você consegue aceitar que aquele material novo não tem nada de melhor. Ok? Tem vários motivos pelo quais você pode não rejeitar H0 e, na verdade, você está dentro do erro. Ou seja, aquele erro lá sempre existe, pessoal, não tem como, tá? A gente tem sempre um erro de por que eu era para rejeitar, por que eu não rejeitei? Tem várias explicações por que isso pode acontecer. Uma delas, claro, é realmente que o seu material não é melhor que o outro. Claro, como o réu, realmente pode ser que ele é inocente, tá? Mas pode ser por um erro aí. E você não tem evidências. Claro que a gente tem que trabalhar com nível de significância, tá? Que esse nível de significância, a gente, na prática, a gente acaba escolhendo aí como a probabilidade do erro tipo 1, tá? Mas ele é outra coisa. O nível de significância aí do teste é quanto que você permite desse erro, certo? E aí eu vou ressaltar, não rejeitar não significa aceitar. Por isso que quando vocês têm um teste estatístico que não rejeitou H0, vamos parar para ver. Você planejou a sua amostra, tudo foi bonitinho, tá tudo certo, para que você tenha um teste suficientemente poderoso e etc, etc, para você acreditar nessa não rejeição aí, como uma aceitação, ok? Bom, qual que é o problema desses testes estatísticos, né? Desses acontecimentos aí. A estatística falhou? Bom, uma das coisas que acontece é que alguns dos testes são resultados assintóticos. O que são resultados assintóticos? Você tem que ter uma amostra suficientemente grande, certo? E se você não tem, você aplica aquele teste, aí você não rejeita a sua H0, nem sempre é problema da falha da estatística. É da falha de quem aplica aquele resultado que não é pertinente àquela situação. Ok? Bom, quando você tem falha nas suas posições, claro que você tem falta de garantia do resultado, né? O manual de instruções está falando que não é para usar sob chuva, o seu equipamento não pode ir tomar chuva. E você usa e tem uma pane lá. Bom, você não pode garantir que ele vai durar um tempo mínimo se você não obedeceu às suposições aí do manual de instruções. É claro que isso acontece na estatística. Então é lógico, isso é óbvio. Senão, né, a gente não precisava estudar tanta coisa, ok?
Claro que a gente tem uma falha nas conclusões, uma falha nas tomadas de decisões como consequência, né, dessas falhas anteriores. Então, é um processo de falhas, um dominó de falhas. Por quê? Porque a gente falhou ali nas suposições, tá? Então, nem sempre a estatística falhou. A estatística, ela não é exata, ela não vai conseguir detectar sempre que ela precisa detectar que aquele material é superior, tá? Sim, vai acontecer, tá? Mas a gente tem um controle disso, ok? Bom, aí a gente tem o que é um resultado assintótico. Saiu essa expressão aí antes, calma que vocês já vão ver. O resultado assintótico é um resultado que depende de um tamanho amostral suficientemente grande. Mas o que significa suficientemente grande? Respondo, depende. Depende da situação. Às vezes, 10 amostras, 10 observações é suficientemente grande. Nossa, incrível, né? Algumas vezes, sim, depende da situação, depende do seu, da sua probabilidade de erro, tipo um fixado, depende de muita coisa, tá? Às vezes, 30 é um tamanho de amostra grande, suficientemente grande. Eu já vi situações em modelos teóricos mais rebuscados que a gente faz estudos de simulação e esse suficientemente grande vai quase para 1000 observações, tá? Então, nossa, que diferença. Sim, que diferença. Cada situação é uma situação, tá? Mas, em geral, a gente tem um tamanho razoável aí para se pensar como esse suficientemente grande, ok? Um exemplo que a gente vê, que provavelmente vocês tenham visto aí nesses cursos que fizeram da base de estatística que tiveram aí, é o teorema central do limite. Então, ele fala, né, que a média amostral, quando você extrai a média populacional, divide pela raiz da variância da média amostral, que no caso é sigma sobre raiz de n. Eu não sei se essa população X aí, ela é normal ou não, não sei. Esse resultado é válido, tá? Sempre. Então, isso aí tem distribuição, tem esse A aí de assintótico, normal, padrão 0,1, ok? Então, essa distribuição não depende da distribuição dos dados, essa é uma distribuição resultado, então, a distribuição da média. Quando eu tenho muitos elementos nessa média, eu tenho que essa conta aí, tá? Pensa assim, que a média vai ter uma distribuição normal. A média das suas observações vai ter uma distribuição normal. A média das minhas observações vai ter uma distribuição normal, tá? Eu posso ajeitar aí, ao invés de colocar uma normal 0,1, eu posso colocar uma normal mi sigma quadrado sobre n. A média sim, a média. Mas se eu lançar uma moeda, se xi conta o número de caras em um lançamento, tá? Então, ou é 1 ou é 0. Se eu lancei uma vez só, é 1 ou é 0. Sim, se você fizer isso muitas e muitas vezes, você vai ter, ó, aqui em um lançamento, não, né? A sua média vai ser 0 ou 1. Mas se você não considerar um único lançamento, mas aumentar o número de lançamentos, a média do número de caras, que é a proporção que a gente fala, vai ter uma distribuição normal 0,1. Olha, como é que é? Então, você visualiza um único lançamento. Se você fez um experimento, você lançou agora uma moeda, anota o número de caras, fez um experimento. Agora você repete esse experimento, anota o resultado. Então, vai criando barra. Se a sua moeda for justa e você fizer isso muitas vezes, né, a sua moeda for equilibrada,
você vai ter uma proporção de caras, uma proporção de coroas bem parecida, certo? Ok? Então, aí não tem nada de distribuição normal, ok? Mas eu estou falando agora, se você, ao invés de considerar um lançamento, considerar um N maior. E maior ainda. Quanto que é suficientemente grande nessa situação? Quanto que é suficientemente grande se X representa o risco de doença? Quanto que é suficientemente grande se X mede a altura do indivíduo? A altura do indivíduo, acho que todo mundo imagina aí, né? Quando vai colocar um gráfico das alturas, né? O famoso histograma das alturas, a gente imagina naquele formato da distribuição gaussiana. Não é? Tem até fotos, isso é bem comum. A altura dos indivíduos é uma coisa que a gente pode falar que é uma variável aleatória normal. Em muitas populações isso acontece. É uma variável aleatória normal. Bom, então se você já tem normalidade dos X, a média então é uma consequência, porque isso é um resultado forte da distribuição normal, tá? Que ela, né, combinação linear de variáveis normais dá uma variável normal, não é sempre assim, ok? Então aqui tem alguns exemplos do que eu falei para vocês. Então aquele exemplo primeiro é de lançar a moeda, tá? Então N igual a 1 que eu falei, então essa moeda aí, eu fiz uma quantidade, eu fiz 100 simulações, tá? E aí deu a proporção de zeros ou de uns aí nessas 100 simulações. Quando a gente aumenta para N igual a 5, olha já como começa a tomar uma forma diferente. Quando N igual a 10, olha a diferença. Aí eu fui para 30, para 100 e para 500. Já a 100 já tem bastante aquele formato da distribuição normal, certo? Essa daqui é uma variável, a primeira, quando N igual a 1, a gente consegue identificar a distribuição. Então, é uma variável entre 0 e 1, tá? Poderia ser uma probabilidade, um risco, e a gente chama essa distribuição de distribuição beta, tá? Essa daí é bem assimétrica, ok? Mas quando agora eu aumento para, ao invés de repetir o experimento com uma única observação, eu repito o experimento muitas vezes com 5 observações cada. Olha como que isso já foi, né? Aí eu já estou representando a média, né? Esse segundo gráfico aqui, ó, é a média. Então já tem um formato mais próximo com a gaussiana. Aumentei para 10, tá? A média aqui, tá, pessoal? A média dessas 10 observações. E eu fiz isso muitas vezes. Depois aqui. Olha como que já vai ficando próximo à distribuição normal. Mesmo com 30, não tá tão ruim assim. Claro que a gente teria que verificar, mas isso aqui tá próximo de uma distribuição normal, mas visualmente é razoável essa aproximação. Ok? Então, a média vai para uma distribuição normal. Então, aqui eu tive que, né, ter 500 observações em cada uma disso. Eu fiz isso 100 vezes e peguei aí a frequência dessas 100 amostras, tá? E aqui o próximo exemplo já é de uma normal, tá, pessoal? Que seria a altura lá, aquele terceiro exemplo. Eu já tenho uma normal desde o começo. Claro, né, que com 100 observações ainda não consegui uma distribuição tão bonitinha, mas depois isso aí vai melhorando. Então, aqui é sempre uma gaussiana, 5, 10, tá? 100, 500, ok? Então, temos sempre aqui distribuição normal. Esses resultados são os resultados do famoso teorema central do limite. Alguns resultados de testes de hipótese, testes de hipóteses, são baseados em normalidade. O que significa? Supondo que os dados sigam uma distribuição normal, então, peraí, mas os dados seguem uma distribuição normal? Você sabe disso? Porque senão você não pode usar um resultado que se baseia nisso, ok?
Bom, normal, segundo o dicionário online de português, pode ser de acordo com a norma, com a regra comum, que ocorre naturalmente de maneira habitual, natural, habitual, que segue um modelo normal ou padrão, que se comporta ou age de uma maneira considerada aceitável ou adequada, no sentido figurado que não é seco nem oleoso, pele normal, cabelo normal. Mas por que eu estou falando isso de novo? Porque quando a gente fala que um resultado é baseado em normalidade, é que ele segue um modelo normal ou padrão, certo? Para a gente aqui, mais especificamente, eu poderia, né, esmiuçar isso daí, porque está um pouco genérico, tá no português. É um modelo gaussiano, certo? E por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes a gente tem alguns erros em testar normalidade, certo? Antes eu vou falar dos testes de normalidade. Já que a gente tem resultados baseados em normalidade, vamos testar a normalidade antes. Sim, tem que testar? Tem que testar. Se você vai usar um resultado baseado em normalidade, você tem que testar. E a gente tem vários testes. Tem um teste quadrado. Os dados podem ser quantitativos ou qualitativos, mas a amostra tem que ser grande, suficientemente grande. Tem o teste KS, né, o Kolmogorov-Smirnov, famoso somente por teste KS, que só aceita dados quantitativos contínuos, mas aí a amostra pode ser menor. Esses são os mais conhecidos, tá? Que eu tô falando aqui, o Shapiro-Wilk, ele é mais poderoso do que o KS, tá? Essas comparações foram muitas vezes feitas e acredito que vão continuar sendo feitas, diversos testes de normalidade e quais deles têm melhores desempenhos, tá? Alguns deles são bons de um lado e não tão bons de outro, como tudo, né? A gente pode fazer simplesmente um gráfico, box plot, o histograma que a gente acabou de ver, mas a análise gráfica, pelo menos eu não gosto de me basear somente no gráfico. Aliás, eu sempre que eu posso combino as duas coisas, tá? Que eu acho que é o que a maioria prefere também. Uma análise gráfica e uma medida estatística. Então, o box plot já te dá uma boa noção de se é normal ou não. O histograma também. O ppplot, que é o gráfico de probabilidades acumuladas, tá? Observada versus esperada. E o qqplot, que também é um gráfico, mas aqui dos quantis, observado versus esperado, ok? Então, esses gráficos, eles nos auxiliam, tá? A verificar a normalidade dos dados. Alguns são melhores que os outros. Eu acho que todos podem ser combinados aí com as técnicas gráficas, ok? Erros em testar normalidade, né? Então, vamos voltar naquela definição do dicionário lá que eu falei. Por que eu falei aquilo? Porque eu já ouvi coisas assim, né? Ah, você já respondeu, você já testou a normalidade, se baseou num teste baseado em dados normais. Não. Quem respondeu o questionário é muito experiente. Hein? Todas coisas que eu já ouvi mesmo, viu, pessoal? Somente pessoas normais participaram da pesquisa. Não tem nada a ver. Quando a gente usa um teste que depende de um conjunto de dados grande, desculpa, esse aqui é um outro erro, né? Usar um teste que depende de um conjunto de dados grande quando se tem um pequeno. Mas vamos voltar a essas duas frases iniciais. Sim, você pode ter se restrito a pessoas normais, o que significa isso, esse normal, psicicamente normal, sei lá, saúde normal, eu não sei, mas isso não importa para a estatística. Não é assim que a gente analisa se o dado é normal. A pessoa pode ser normal, mas sei lá, a medida daquela anomalia
pode não ser normal, ou daquela doença, sei lá, poderia pegar em número de plaquetas. Eu acredito que a distribuição é normal dentro da população, mas poderia não ser. Eu tenho que atestar isso antes, certo? A altura, eu sei que em geral é normal, a distribuição de altura de uma população é normal, tá? Se a pessoa é mais experiente naquilo ou não significa que o dado segue uma distribuição normal, tá? Então, erros em testar a normalidade é simplesmente não testar, porque arruma esse tipo de justificativa. Outra coisa é usar um teste que depende de conjunto de dados grande quando você tem um conjunto de dados pequeno, por exemplo, o teste Q quadrado, tá? Você precisa de números suficientemente grandes de amostra. Ou simplesmente não testar, que se enquadra também aí nas duas primeiras, que muitas vezes as pessoas não testam e arrumam essas desculpas, ok? Bom, se você não testou a sua normalidade ou a normalidade dos seus dados, não use teste baseado em normalidade. Não é obrigado a utilizar esse teste. Muitas vezes vocês têm alternativas de testes, ok? Bom, grande conjunto de dados. Assim, mas falou que vinha falar de tamanho amostral pequeno, mas antes eu vou falar dos grandes conjuntos de dados, tá? Esse aqui é um exemplo real de um TCC de um aluno nosso que estava estagiando no Serasa, são dados confidenciais, eu nem sei quais são as variáveis também, tá? E aqui, antes de eu mostrar esse histograma, fingir que a gente não viu, tá vendo esse box plot azul aqui? Tá vendo esse monte de outlier? Bom, você fala assim, ó, aqui tem uma distribuição aparentemente normal. Esquece esses outliers. Sim, como que você está vendo? Não sei se vocês sabem ver isso. Aqui a caixa é simétrica, né? Essa linha azul está um pouco obscura aí, né? Essa linha aqui, na caixa azul, na verdade, ela está razoavelmente no meio. Os bigodes aqui, né? Essas bandas aqui, elas estão razoavelmente simétricas. Então, aparentemente, é uma distribuição normal. Mas, essa quantidade de outliers aqui me chamou a atenção quando o Vitor apresentou esse seu TCC. E eu falei assim, e o histograma desses dados? A gente não precisa do histograma se a gente tem um box plot. Mas no caso aqui, a gente precisa. Tá? Por quê? Porque os dados têm isso. Tá vendo essa barriguinha aqui? Esse aqui é um grande conjunto de dados, tem muitos indivíduos aqui nessa base. Essa barriguinha aqui é uma mistura de uma população. Tem uma população aqui que ela é menos inexpressiva, ó. Essa população aqui, ela é normal, né? Tem essa variável é normal, mas tem uma barriguinha aqui. Então, isso aqui pode ser uma mistura. Aqui eu posso, talvez, considerar mistura de normais. Tem um pedaço aqui que elas estão se misturando. Por isso, esse morrinho aqui, certo? Então, aqui não é um modelo normal que eu vou ajustar e vai ficar bom. Eu tenho que considerar uma mistura. Eu quero identificar quem que é esse povo aqui. Vamos supor que isso aí é uma variável relacionada à inadimplência. E esse daqui, menor risco de inadimplência. Mas, sei lá, né? Estou inventando aqui. Eu quero identificar quem que é o grupo aqui do menor de risco de inadimplência. Quais são as informações, quais são as características, né? Então, para vocês verem que aqui só pode isso ser possível porque eu tenho um grande conjunto de dados. Então, aqui eu não tenho meia dúzia de outliers para falar que são outliers. Bombou de outliers aqui, mas na verdade aqui não são outliers. O boxplot não consegue identificar mistura de distribuições, que nem o histograma, ok? Bom, resultado versus necessidade. Em muitas áreas é comum termos grandes conjuntos de dados hoje em dia, tá, pessoal? Sim, você tem aí uma facilidade de captar esses dados. Na área acadêmica, geralmente, não. Pelo menos aqui no Brasil, a gente tem
dados com poucas observações por restrições orçamentárias. Então, na maioria das vezes é isso que acontece, ok? Bom, na prática, existem regras que fazem determinar o tamanho amostral. Então, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, você faz uma pesquisa eleitoral para que ela estabelecer aquela margem de erro, né, permitida, ou você pode, tem pesquisas com 3 pontos percentuais, tem pesquisas com 2 pontos percentuais. Então, você registra aquela margem de erro, e aí o tamanho da amostra que você vai utilizar, que tipo de amostragem que você vai utilizar, tudo isso tem que ser registrado. Então, tudo isso tem norma, tá? Então, eu não posso falar em 2 pontos percentuais se eu colhi uma amostra que só me permite 3 pontos percentuais, tá? De erro, ok? Eu vou ter que ter uma amostra diferente, tá? Quero menos erro, eu tenho que ter uma amostra maior. E isso aí não é linear, tá? A Anvisa, por exemplo, ela estabelece para os medicamentos da gente, para tudo que é de consumo, de tratamento, muitas, às vezes, coisas utilizadas em ser vivo, né? A Anvisa que estabelece aí. Então, ela, por exemplo, coloca aí regras em cada fase dos testes. Vocês devem estar nessa altura do campeonato já cansados de ouvir falar dos ensaios clínicos aí, e a vacina está na fase 3, tá? Então, a fase 3 é a última fase antes da comercialização do medicamento. Depois pode até ter uma fase 4, que é de confirmação daquele resultado, mas isso aí nem todos consideram como fase do ensaio clínico, porque a gente tem 3 fases, né? E aí tem como que você aprova o medicamento? E vocês já ouviram que a Anvisa vai relaxar algumas exigências por conta dessa vacina? Então, porque tem exigência, então o tamanho amostral, o tempo de duração, tudo isso, você precisa seguir as regras, seguir um regimento lá. O Inmetro, a mesma coisa, tá? E aí, pessoal, cada área de vocês pode ter uma específica que eu não conheço todas, tá? Então, normas aí, ok? Bom, a amostra, voltando a falar da amostra, planejar a amostra é uma pré-análise estatística. Claro que a gente tem dificuldade de colocar em prática o que é ideal. Eu não vou ser idealista aqui, eu sei muito bem dos problemas da gente ter que planejar e coletar uma amostra em muitas situações. Muitas vezes a gente utiliza a amostragem por conveniência. Então, por exemplo, um exemplo de um projeto que o Núcleo de Estatística Aplicada recebeu aqui da Santa Casa de São Carlos, um médico residente ortopedista que ele queria fazer um teste de um medicamento, se ele podia ser subcutâneo ou não para certo tipo de paciente. E a única coisa que ele aleatorizou é quando o paciente chegava nas condições, né, do que ele queria estabelecer lá a nova conduta, que era aplicar o medicamento subcutâneo, eles sorteavam numa latinha lá se ia ser subcutâneo ou não, tá? Mas ele não tinha como selecionar pacientes de todos os lugares. Ele pegou todos os pacientes que chegaram à Santa Casa naquele período, tá? Ele começou o estudo em tal mês, acabou em tal mês, ele tinha uma meta de 40 pacientes, tá? Então ele tinha que cumprir isso daí. Quando ele deu os 40 pacientes, mas de onde que ele tirou aquele 40, tá? Então, ele não pegou de vários hospitais, de vários lugares do país, certo? Então, não foi uma amostragem de fato, não foi uma amostra aleatória, foi uma amostra por conveniência. Apesar de ele ter feito uma etapa bem importante, que era essa de aleatorizar, ele não escolheu esse paciente, porque aí ele poderia amarrar isso a outras condições, tá? Então, ele aleatorizou isso, foi bem legal. Então, a gente trabalhou com essa amostra, tá? Mas é o ideal? Não, mas dentro, né, da realidade, a gente trabalhando com cautela, ok,
certo? E a pergunta que ele queria responder era bem simples, bem pontual. Então, foi bem legal. Bom, claro que a amostra é algo que pode comprometer os resultados. Totalmente, totalmente, certo? Cuidado, quantidade não faz qualidade. Esses big data da vida pode ser um big de nada, certo? A gente tem um monte de nada. Nem sempre a gente consegue ter quantidade e qualidade aliados, ok? Por quê? Porque nem sempre uma amostra grande representa a população. Às vezes você só tem um público restrito. É a mesma coisa, você querer coletar dados da população brasileira pelo computador. Ué, mas tem muita gente que tem acesso? Tem muita gente que não tem também. Que tipo de público que não tem? Então você vai representar um tipo de população, e não toda a população brasileira, tá? É o famoso exemplo do jornal dos Estados Unidos em 1900 nossa, foi década de 60, agora eu não vou lembrar o ano, que um pesquisador da área de estatística, né, de um jornal, fez uma pesquisa naquela época com, não vou me lembrar os números, mas eram muitos participantes. E o seu concorrente do jornal, que era um jornalista, ele fez a pesquisa com 1/10 dos participantes. Um acertou e o que conduziu a pesquisa com um número muito menor de participantes acertou e fez até uma aposta, rolou uma aposta entre eles aí, porque eles eram concorrentes, e o outro errou. E aí foram investigar por quê? Porque aquele que errou selecionou muitas pessoas, mas ele usou o telefone, só que o telefone tinha acabado, né, de ser assim, dado aquele bonzinho, né, e qual que era a característica de uma pessoa que tinha telefone naquela época? O outro não, ele fez pelo método tradicional, que era por carta, as pessoas devolviam as cartas. E é uma taxa baixa, viu, de pessoas que devolvem as cartas. Ele manda com o selo, tudo. Bom, mas ele acertou. Por quê? Porque o outro não pegou uma amostra que representava a população, mesmo ela sendo muito maior que a do primeiro. Então, a gente pode ter resultados mascarados e, sim, é algo que compromete. Aqui eu não vou falar que pode comprometer aqui, compromete os resultados. Tá? E agora vamos tentar responder a pergunta. E se o tamanho amostral for pequeno? Bom, a gente tem muita coisa para fazer quando o tamanho amostral é pequeno. Ou não. Mas vamos pensar na parte boa primeiro. A gente pode utilizar a inferência não paramétrica. A gente pode usar a inferência bayesiana. Bom, inferência não paramétrica, pessoal, grosseiramente falando, ela não se baseia em parâmetros. Então, se você pensa numa distribuição normal, ela tem 2 parâmetros, possivelmente, tá? Se você considerar a média e a variância desconhecidas. Você tem 2 parâmetros. A inferência não paramétrica não se baseia em algo que tenha parâmetros envolvidos, ok? A inferência bayesiana, ela tem o princípio de que os parâmetros são variáveis aleatórias, então você tem informações a priori desse parâmetro, ok? Então você tem uma informação a priori. E essa informação a priori pode ser vaga, pode não ser, depende da situação. Também tem inferência bayesiana não paramétrica, tá? E aí a informação requer sobre as medidas que você tem, sobre os dados. O MCMC, Monte Carlo em cadeia de Markov, também pode entrar dentro da inferência não paramétrica, às vezes, tá? A inferência fiducial, já é uma inferência mais diferente de todas, eu coloquei aqui só porque as mais famosas são essas, então eu coloquei só para cutucar vocês, que existem outras ainda, tá? Bom, então se você tiver um tamanho amostral pequeno, você pode utilizar alguma coisa desse tipo. O que exatamente? Né? Cadê? Mas e a receita? Passo a passo. O que fazer? Não tem receita.
Não tem receita, pessoal. Não tem como eu passar para vocês o que fazer. Por quê? Porque isso depende do problema, depende dos objetivos, depende das variáveis. Se a variável é qualitativa ordinal, se a variável é quantitativa nominal, se a variável é quantitativa discreta, se ela é quantitativa... duas discretas não, seria contínua aí, ok? Que é aquela coisa que eu gostaria que vocês respondessem quando eu pergunto que tipos de dados vocês têm, que vocês acham bobagem saber esses tipos de variáveis, e é tão importante para modelagem. Depende do tipo da amostra, claro, se você teve uma amostra aleatória, conglomerado, se ela não é aleatória. Bom, se dependendo da amostra, ela pode, né, não dizer nada, tá? Bom, se o tamanho amostral é pequeno, nem sempre tem solução, tá? Nem sempre tem solução. Por quê? Porque nem com inferência bayesiana, nem com inferência não paramétrica, a gente pode, às vezes, extrair conhecimento daquelas informações. E, infelizmente, elas são escassas em conhecimento, tá? Então, não sei. Aí, né, mas nem sempre, tá? Uma vez chegou uma pesquisadora, pós-graduanda, não lembro se era da química, da engenharia, e ela falou para mim que ela tinha testava, fazer um problema super interessante de um tratamento para pele, queimadura, se não me engano, cicatrização da pele, em geral, lá, e eu, que legal, e a gente tem ratinhos e tal, e a gente tem 4 ratos em teste, 4 ratos, né? E por que não mais? A gente queria 8, né? Porque verba, né, pessoal? E eu sei que aí tem também as questões éticas, você está botando rato em risco, rato é um ser vivo. E eu falei, você tem 8, mas 8 melhor que 4, né? Mas o comitê de ética não aceitou. Então, botou 4 ratos em riscos em vão, não é? Eu não sei se vai conseguir fazer alguma coisa com 4 observações, certo? Às vezes apenas uma análise descritiva é possível, às vezes nem isso, certo? A ciência tem buscado resolver esses problemas. Então, a gente tem, por exemplo, ensaios clínicos fase 1 para certas doenças. Câncer raro ou câncer muito agressivo, que tem tratamento, você não pode colocar a pessoa em risco, sendo que existe um tratamento. Então, é só aquelas pessoas que não deram certo com nenhum tratamento podem se voluntariar para participar da fase 1. A fase 1, pessoal, é a fase que encontra a dose de toxicidade. Qual que é a dose de overdose daquele medicamento? Só para vocês terem ideia, tá? Não é uma fase simples. Você não consegue pessoa assim a rodo. Mas existem hoje testes baseados em inferência bayesiana, alguns deles, que suprem isso. Tá bom, eu não consigo ter uma amostra de 30 indivíduos ao mesmo tempo, eu não consigo ter 30 indivíduos, eu tenho, né, indivíduos que vão chegando e com isso os estudos foram aprimorando os testes para chegar nisso, para abordar esse tipo de situação, tá? Ou para comportar esse tipo de situação. Os ensaios clínicos da fase 3 ainda há exigências, como eu falei, algumas exceções aconteceram ultimamente. Eventos raros, a gente tem eventos raros de tsunami, alguns tipos de tremores, são raros, então, como é? Eu não posso ter tantas observações assim, tá? Mesmo doenças raras, então, por exemplo, doenças raras, às vezes é analisado aqui, analisado lá, em vários, e os estudos se unem por uma meta-análise, então já existem coisas que tentam suprir esses pequenos conjuntos de dados, certo? Em geral, a aplicação desses resultados não é simples, então se você tem um conjunto de dados pequenos mesmo, o seu problema estatisticamente é maior, tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês.
Não sei se eu desapontei, provavelmente sim, né? Vocês queriam a resposta aí para tamanhos amostral pequeno, mas o que eu tenho para falar é a realidade para vocês. A gente não tem uma solução assim, ó. Gostaríamos muito. Não estou te ouvindo, tá aí. Desculpa, gente. Muito obrigada pela palestra, professora, muito interessante. A gente não teve nenhuma dúvida, então, por enquanto é só isso. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Acrescentar algo? Não, sim, eu acho só para vocês não se acanharem sempre em procurar o pessoal da área da estatística e a comunicação com eles, tentar lembrar sempre do que vocês viram aí, são conhecimentos úteis na nossa comunicação, e não desanimarem, porque o tamanho amostral é pequeno, vamos tentar ver se não existe uma solução para isso, tá? Às vezes são coisas simples, como testes não paramétricos que vocês não viram por conta de restrição aí em carga horária, de cursos e tudo mais, ok? Não é isso. Beleza, a gente acabou de receber aqui 2 perguntas. Temos uma pergunta do Guilherme, que é: qual tipo de inferência mais utilizado nos problemas relacionados a materiais? Então, Guilherme, é o que eu falo para você. Se a gente tem pensar no conjunto de dados, no tipo de dados que você tem, tá? E no problema, o que você quer responder, tá? Então, materiais, você fala assim, materiais o material mesmo, material sintético, material térmico, alguma coisa assim. Aí depende o que é aquela medida, como que eu analiso aquilo lá. Por exemplo, eu analiso a resistência daquilo lá. Essa é uma medida contínua, ela é real, mesmo que ela seja positiva. Bom, aí eu vou analisar se isso daí tem um certo comportamento normal ou não, para a gente fazer teste. Então, não tem, assim, um tipo de inferência. Mas, um tipo, talvez você tenha perguntado assim, se é inferência clássica ou bayesiana, talvez isso. Em geral, o pessoal gosta da inferência clássica, porque ela é a que todo mundo tem uma base, tá? Então, alguns têm cursos de inferência bayesiana, então tem uma base de inferência bayesiana, mas a maioria tem inferência clássica. Então, acaba utilizando a inferência clássica por conta desse maior entendimento aí parte do público. Beleza. A gente tem mais uma aqui do professor Marcelo Falcão, que é: esse problema de não haver uma receita de bolo pode ser minimizado com um planejamento experimental? Sim, que o planejamento ele vem antes, né? O planejamento experimental nem sempre necessário, depende também do objetivo. Às vezes é um planejamento apenas da amostra, tá? Então depende do que você quer controlar, você vai fazer o planejamento de experimento. Então isso é bastante comum na área biológica, na área agrônoma, em algumas áreas médicas, sim, também, mas né, mais exceções. Mas às vezes o que você quer é simplesmente, ou nesses testes de materiais que vocês fazem, um teste na química, na engenharia, o planejamento de experimento é mais comum. Senão, às vezes, é só necessário um planejamento da amostra, tá? Então, e esse planejamento da amostra, ou do experimento que seja, ele já te produz uma amostra que você vai utilizar de certa forma para inferência, mas isso daí sim pode ser minimizado no sentido de que você já vai ter um número suficientemente grande ou não, então você já tem em vista o próximo passo quando você faz esse planejamento. O que você vai utilizar? Eu vou usar um teste não paramétrico, então o meu tamanho da amostra tem que ser esse. Eu vou usar um teste paramétrico, então o tamanho da amostra tem que ser esse. Tá? Então, aí, nesse sentido, eu concordo com você. Pode ter aí um problema, pode ser minimizado, sim. Professora,
Como é que faz para entrar em contato com o grupo? O núcleo de estatística aplicada, vocês podem entrar no site, eu esqueci de colocar no slide, né? É nea.icmc.usp.br. Lá tem inscrição dos projetos, tá? Vocês podem inscrever projetos. A gente tenta inscrever, tenta atender a todos, nem sempre é possível, tá? A gente tem andado a um ritmo mais lento por conta dessa nossa situação, tá? Então, tá um pouco mais difícil com a nossa comunicação e tudo mais, por conta das inúmeras tarefas, mas vocês podem, qualquer um pode escrever projeto, tá? A gente não aceita só projeto acadêmico, qualquer projeto. Claro que alguns a gente não tem condições de atender, certo? E são gratuitos, a gente só tem a restrição lá de que a gente fica com um conjunto de dados, mesmo que ele seja confidencial, a gente respeita os termos de confidencialidade, mas a gente pode utilizar, por exemplo, eu utilizo aqui para exemplos, hoje eu não utilizei nenhum exemplo do NEA, só experiências do NEA, né? O exemplo que eu utilizei foi de um TCC, mas a gente pode utilizar esses dados academicamente ou não. Beleza. Bom, a gente não teve mais perguntas, então muito obrigada, professora. Obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, por colocar o núcleo à disposição e apresentar para a gente a forma como a gente entra em contato. A gente colocou aqui o link para acessar o site do núcleo, então está aqui na nossa tela para quem quiser anotar já. E muito obrigada novamente pela presença e esperamos revê-la nas próximas edições do evento. Muito obrigada, parabéns a vocês que estão aí organizando o evento, né, mesmo nessa nossa situação, e qualquer coisa vocês me inscrevam, ok? Muito obrigada. Beleza, muito obrigada. Pelo convite. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, gente.